Toda quinta-feira eu tenho de assistir a live do presidente da República. E é um troço assustador. O cenário é assustador, né? Mesmo havendo uma biblioteca ao fundo, que agora tem, né? Deve ser a biblioteca lá do Alvorada. E eu fico pensando, meu Deus, eu poderia estar lendo um desses livros agora, durante a live. Ou melhor, o presidente da República poderia estar lendo um livro. Talvez o primeiro, não sei. De toda maneira, lá estava a live do presidente da República. É sempre bastante degradante, mas ontem para mim foi o auge. O presidente da República mentiu. Não é nenhuma novidade político mentir, né? Os políticos mentem. Mas o presidente ontem mentiu tanto que as mentiras se embaralhavam em versões várias que se trombavam, mentira para cá, mentira para lá. E o exercício jornalístico, como se nós não tivéssemos mais a fazer, mas nós precisamos cobrir a atividade do presidente, consistia em separar as mentiras, né? A mentira como método. Ontem, a respeito ainda da reportagem da jornalista Vera Magalhães, o presidente, não sem esconder o traço de misoginia, porque esse pessoal é muito valente com mulher, hein? Muito valente com mulher. É impressionante, é um traço misógino do fenômeno bolsonarista, do fenômeno reacionário bolsonarista. Ontem, portanto, o presidente foi com tudo para cima da Vera Magalhães de novo, cobrando vergonha na cara dela, dizendo que não é da laia dela. Isso enquanto mentia e mentia e mentia. A mentira de ontem foi dizer que o vídeo que ele confessa, do jeito dele, mas confessa, que ele compartilhou, convocando sim para as manifestações do dia 15 de março de 2020, eram, na verdade, de uma convocação para uma manifestação de 15 de março de 2015. Disse isso várias vezes, de certo, contando com a nossa estupidez e com a adesão dos milicianos digitais que lhe dão apoio e fazem a coisa repercutir, sobretudo via WhatsApp, e convencer as pessoas. Convencer as pessoas da mentira, desinformando. Só que o vídeo... Aliás, ele disse que tampouco Vera, na sua reportagem, compartilhou o conteúdo dos dois vídeos. E ela o fez. Outra mentira. E nesses vídeos, desmentindo, ele mesmo se desmente. Portanto, nos dois vídeos que seriam relativos a 2015, aparecem cenas da facada. Da facada de que foi vítima o presidente em 2018. Agora me explique como um vídeo de 2015, compartilhado naquela ocasião, poderia reproduzir imagens de 2018. É o DeLorean, sabe? De Volta pro Futuro. Ele foi e voltou. Você não tá sabendo, Adriano? É porque esse pessoal é muito habilidoso, né? O pessoal dos memes do Jair Bolsonaro é tão habilidoso que, de repente, já estão nessa. Né? Conseguindo, em 2015, antecipar fatos ocorridos. Aliás, o pior fato da história política brasileira recente, o atentado contra o presidente da República. Mentiu, 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 mentiu. Qual é o objetivo da manifestação de 15 de março de 2020? A de 2015 eu não sei. Ele compartilhou um vídeo convocando, tá lá, aparece. Patriotas! Aliás, no primeiro vídeo, falei aqui já sobre isso, aparece uma sucessão de frases que vendem Jair Bolsonaro como uma espécie de Jesus Cristo. Tá certo? Qual é a finalidade dessa manifestação de 15 de março de 2020? Aliás, abertamente dito, contra o Congresso Federal. Aliás, ontem a Folha de São Paulo publicou uma entrevista, aliás, espantosa, delirante. A mais delirante entrevista de um parlamentar em muitos anos. Não me lembro de outra. Do dito príncipe, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, em que ele fala. E ele é um porta-voz do Jair Bolsonaro, ligado ao Jair Bolsonaro, vai ser liderança importante do futuro partido de Jair Bolsonaro, se esse partido existir um dia. Nessa entrevista, o sujeito diz: a manifestação é contra o Congresso. Aliás, Congresso do qual ele faz parte. É muito comum, aliás, e é um sinal da doença brasileira, que as pessoas queiram disputar uma cadeira no parlamento, mudem a sua vida para disputar uma eleição, para entrar num lugar que odeiam, para entrar num lugar contra o qual trabalharão. Luiz Felipe de Orleans e Bragança, aliás, como Bolsonaro no passado, trabalha 24 horas para minar a atividade política, para criminalizar a atividade política e para jogar o parlamento do qual ele faz parte. Ele não foi obrigado a estar ali, ele foi eleito, ele quis.
e, no entanto, ataca o parlamento 24 horas por dia. O dito príncipe, corroborando a motivação da manifestação do dia 15 de março, fala que é contra o Congresso. Foi para essa manifestação que o presidente convocou durante o Carnaval, não de 2015, de 2020. Esse é o lugar em que nós estamos. Mas qual é a consequência disso? Por que isso é tão importante? Por que, Eduardo Barão? Por que, Felipe Bueno? Por que, Carla Bigato? Porque o país está parado. O país está parado assistindo o presidente da República atacar instituições, dar vazão ao ataque a instituições e mentir em público. Nós estamos entrando em março, amanhã é o último dia do ano, março de 2020. Estamos presos em 2019. Pergunto, cadê a reforma administrativa? Aquela que o governo promete mandar desde novembro de 2019 e não consegue engatilhar. Não consegue engatilhar porque o presidente da República não quer, porque inventa desculpas sucessivas para não mandar, porque com isso vai ferir os interesses corporativos da classe que ele representa, líder sindical que sempre foi. Porque no Palácio do Planalto tem um bando de funcionário público, de servidor público, que trabalham contra a agenda reformista, no caso especificamente a agenda da reforma administrativa. Por que não andam as outras reformas, aquelas que já estão no parlamento? Por exemplo, a do Pacto Federativo, a PEC emergencial, fundamental para o país honrar as suas contas públicas. Tudo parado, travado, porque o presidente da República trabalha contra o seu governo. Essa é a verdade. Quem acreditou em Jair Bolsonaro reformista se enganou e continua se enganando. Ah, não, mas se aprovou a reforma da Previdência ano passado, minha gente. A reforma da Previdência, uma boa reforma da Previdência, melhor do que a de Michel Temer, diga-se, já estava aprovada. Já era o espírito da casa aprovar a reforma da Previdência. Isso já estava vendido e convencido desde a legislatura passada. Mas desde então, o que se fez? Considerando que nós estamos em 2020, ano eleitoral, ano curto. Como é que fica? Serve também essa cortina de fumaça não apenas para camuflar o fato de o governo não conseguir executar coisa alguma, para camuflar a incompetência do governo. Essa crise é forjada, essa crise é artificial. O presidente disparou esse vídeo conscientemente, sabia das consequências de o fazer. Camufla a incompetência de seu governo, camufla a paralisia de seu governo, mas também serve para que nós, por exemplo, nos esqueçamos do caso da morte do miliciano Adriano da Nóbrega. Vejam como Jair Bolsonaro, travando o país, travando a agenda reformista, ao mesmo tempo consegue controlar o debate público e pautar, inclusive, a oposição e pautar também a atividade jornalística. O que a gente pode fazer? A gente tem que falar dessas coisas. Vejam o que vai hoje no Jornal Globo, para concluir. A equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes, decidiu segurar o andamento dos projetos de seu interesse no Congresso, segundo fontes que acompanham de perto as negociações. Diante de um clima político incerto, gerado pelo próprio presidente, um agente de instabilidade. Com a tensão entre o presidente Jair Bolsonaro e o Legislativo nesta semana, a decisão dos articuladores da área econômica foi esperar. E é aqui que nós estamos, esperando. Nós ainda estamos discutindo o orçamento. Estamos discutindo o orçamento impositivo, para o qual, a favor, votou a base de apoio do governo, votou o senhor Eduardo Bolsonaro. Por exemplo, ele era líder do partido, do PSL, em dezembro, quando se votou a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Por que ele não pediu um destaque? Por que ele não destacou? Ele poderia. Por que ele não destacou a matéria questionando o orçamento impositivo, a emenda do relator, essa que está em questão agora, em xeque agora? Por que ele não fez isso? Não fez. Em bloco, o governo apoiou o projeto como um todo. E agora, naquela ocasião, a negociação rolou. E agora, publicamente, eles atacam o parlamento. Isso é uma baixaria tremenda, isso tem método, isso é um processo de desqualificação do parlamento, de submissão do parlamento para um projeto autocrata de poder. E aqui vamos denunciar isso diariamente.